Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção de matemática, tá? Do livro de atividades das páginas 46 à página 49. Então, abram o livro de atividades de vocês para que a gente inicie a nossa correção. Número 4. Recorte os algarismos da aba para distribuí-los aleatoriamente nos quadrinhos da adição a seguir. Registre ao lado todas as adições diferentes que é possível obter. Então, vocês lá no livro de vocês, na página 46, vocês têm lá embaixo os números 2, 3, 5 e 8. E são eles que vocês vão recortar, tá bom? Que são esses números aqui, tá? O 2, o 3, o 5 e o 8 são os números que vocês devem recortar para completar a adição. O que essa atividade quer que a gente faça? Ela quer que a gente coloque os números aqui aleatoriamente em posições diferentes e veja quantas operações podem ser realizadas. Por exemplo, se eu usar um número 2, 3 e 5, 8, eu possibilito também que o 2, 3 multiplique por 8, 5, que é só eu inverter, certo? Como o 2 também pode ir com 5, o 2 pode ir com 8, tá? Então, vocês vão utilizar os números em lugares diferentes para ver quantas possibilidades vocês têm de fazer uma operação de adição, tá bom? Para descobrir a quantidade aqui de probabilidade. Então, aqui, ó, é possível obter um total de 24 adições diferentes. Significa que nós temos como realizar 24 adições diferentes, posicionando os números aqui. Esquematicamente, sugiro aos alunos que dividam o problema em casos distintos, tá? Esse aqui são aquelas orientações do livro, porque este é o livro do professor. Então, por exemplo, quando temos a opção de escolher qual é o algarismo que ocupará o canto superior esquerdo, tá? O canto superior esquerdo, dividimos o problema em 4 casos distintos. Então, olha só, primeiro caso, algarismo 2. Então, aqui, para facilitar, o 2 foi utilizado na mesma casinha, tá? No mesmo lugar, e nós modificamos os outros números, tá bom? Ficou mais fácil de organizar. Depois, no segundo caso, o algarismo 3. Então, aqui foi utilizado o algarismo 3 e os outros foram sendo colocados aleatoriamente. Terceiro caso, o algarismo é 5, tá? E o quarto caso, o algarismo é 8. Então, facilita para que vocês façam todas as possibilidades com cada número, tá bom? Quantas adições diferentes você obteve? Nós vimos aqui que são 24 possibilidades diferentes. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 6. Qual é a chance de, ao montar uma adição nos quadrinhos da figura, se obter como resultado um número maior do que 100? Então, a gente volta lá nos quadrinhos, tá? Para a gente poder conferir quais resultados foram maiores que 100, tá bom? O que nós podemos perceber aqui que nessa quarta parte, aqui no quarto caso, todos os números, por estarem somando com um número acima de 80, vai nos dar o resultado maior do que 100, tá? Então, nesse caso da quarta aba aqui, é ele que vai nos dar o resultado acima de 100, tá bom? Então, observe que todas as somas do quarto caso são números maiores que 100, tá? Que são as adições feitas com 80 e alguma coisa, né? Que o primeiro número ali é o 80. Ao trocarmos duas parcelas de lugar, a soma continua sendo a mesma. Assim, todas as parcelas trocadas do quarto caso também resultam em números maiores que 100. A chance pedida será calculada assim: quantidade de somas maiores de 100, tá? Que ali foram 12 somas, tá bom? Que nos dão um resultado maior do que 100. E a gente coloca como denominador a quantidade total de somas, que nós descobrimos que são 24. Então, vai nos dar uma fração de 12/24 ou 1/2. Significa que metade daqueles cálculos resultaram em números maiores do que 100, tá bom? Então, portanto, tá? Qual a quantidade, a chance de se conseguir números maiores do que 100 como resultado das somas é de 12/24, tá? Então, 12/24. Número 5. Marina, Felipe e André foram ao cinema. Recorte as figuras de crianças da aba e coloque-as lado a lado sobre sua mesa, mudando as crianças de lugar para saber de quantas maneiras diferentes eles podem se sentar um ao lado do outro no cinema. Usando a inicial do nome de cada criança, registre a seguir as diferentes possibilidades que surgirem.
Como vocês vão fazer isso? Vocês vão recortar a figura dessas 3 crianças, tá? E depois de recortar, vocês vão fazer as combinações das formas que essas crianças podem se sentar de maneira diferente no cinema. Como fazer isso de uma forma mais fácil? Sempre pegue uma pessoa, né, ali no caso uma criança, para representar, coloque ela como primeira e já coloque as outras 2 possibilidades em sequência, tá bom? Não tentem fazer aleatoriamente, criem uma lógica, tá? Por exemplo, a que começa com M, que é a Marina. Então, vocês fazem um esquema da Marina, aí a Marina com o Felipe e o André, depois a Marina com o André e o Felipe. Então, aqui eu já eliminei 2 possibilidades, tá? Depois a gente vai para o André. O André com o Felipe e a Marina. Depois o André com a Marina e o Felipe. Então, já foram mais 2 possibilidades. Então, já tenho 4. E por último, o Felipe com a Marina e o André. E o Felipe com o André e a Marina. Então, nós vamos ver que ao todo nós temos 6 possibilidades de formas deles sentarem no cinema de maneiras diferentes, tá bom? Sentando um ao lado do outro. Façam isso, tá? Mesmo que vocês estejam conferindo aqui a resposta, façam isso utilizando as crianças, para vocês verem a maneira prática mesmo disso acontecer, tá? E qual é a chance de, ao se sentarem lado a lado nas cadeiras, Felipe ficar no meio? Basta a gente olhar pelos esquemas, quantas vezes o Felipe fica no meio. Ele pode ficar no meio aqui, nessa primeira situação, da Marina, aí o Felipe no meio e o André. Depois tem também a possibilidade do André, do Felipe e da Marina. São as 2 maneiras que acontecem aqui da forma de sentar, que permite que o Felipe fique no meio, tá bom? Então, de 6 possibilidades, aqui ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 possibilidades permitem que ele fique no meio, portanto, nos dando a fração de 2/6, ou 1/3, né? De 1 em 3 chances, ou de 2 em 6, tá bom? Vocês vão perceber que a número 6, o caçador de números, eu não coloquei, tá? Mas eu sugiro que vocês façam um jogo em casa com alguém, tá bom? Porque aqui teria que ter mais uma pessoa para jogar com você. Então, chame alguém de casa para jogar, tá? Tá na página 47, tá bom? Questão número 6. Por isso, aqui nós já estamos indo para a questão número 7, que está na página 48, tá? Descubra o segredo e calcule mentalmente os números que completam as sequências abaixo. Escreva qual é o segredo em cada item. Essas atividades de sequência, vocês costumam falar que, né, que tem um pouquinho de dificuldade às vezes para descobrir, tá? Mas às vezes também a lógica, né, o segredo da resolução é bem simples, tá bom? Nessa primeira, percebam que do 604 já pula para o 615, tá? E do 615 para o 626. E vocês teriam que completar os demais números. Como que a gente vai descobrir? Uma das formas de descobrir é fazendo o quê? A subtração deste número por este que é menor, para saber que diferença tem de um número pelo outro. Fazendo isso, confere-se também para ver se a lógica segue. Se 626 menos 615 vai ter como mesmo resultado 615 menos 604. Fazendo isso, vocês vão perceber que a diferença aqui é de 11, tá? De 11. Então, 604 mais 11 nos dá 615. 615 mais 11 dá 626. E assim continua a lógica para a gente completar. 626 mais 11 dá 637. 637 mais 11 dá 648. 648 mais 11 dá 659. Somar 11 ao termo anterior. Então, esta é a regra, este é o segredo para que a gente continue aqui, tá? A encaixar os números e ache a linha de raciocínio da sequência, tá? Na letra B, a gente vai fazer do mesmo jeito. Nós temos 2 números representados aqui e 2 aqui. Basta a gente ver qual é a forma que a gente pode descobrir por que os resultados porque os números são diferentes. Se este número é maior do que esse, basta você subtrair este número por este, tá? Para saber qual é a diferença entre eles. E faço o mesmo aqui para conferir se essa diferença também existe aqui com o mesmo número.
Fazendo isso, vocês vão perceber que 788 menos 776 dá o resultado de 12. Então, aqui a gente encontrou a lógica, porque se você fizer também 752 menos 740, você também vai encontrar 12, tá bom? Então, significa que basta você subtrair do termo anterior 12. Então, se for 788 menos 12 dá 776. 776 menos 12 vai dar 764, então é o quadradinho que vocês vão completar. 764 menos 12 dá 752. 752 menos 12 dá 740. 740 menos 12 dá 728, que é o outro que vocês vão completar, tá bom? Então, o segredo é diminuir 12 do termo anterior. Na letra C, nós já temos uma quantidade, são números maiores, né? Mas a lógica que a gente usa para poder descobrir é a mesma. Se este número é menor do que este, basta eu fazer a subtração para ver a diferença de um para o outro, tá bom? Então, quanto eu preciso de 1015 para chegar a 1120, tá? Fazendo a subtração de 1120 por 1015, você vai achar 105. Então, nós vimos que tem a diferença de 105 de um para o outro. Então, como está aqui na sequência crescente, então nós vamos somar 105 a cada número. Então, 1015 mais 105 dá 1120. 1120 mais 105 dá 1225. 1225 mais 105 vai dar 1330. 1330 mais 105 vai dar 1435. 1435 mais 105 nos dá 1540. E letra D, nós temos aqui outra lógica, 2.860 e 2.740 são os números que nós temos em sequência. Vamos perceber aqui que ele está decrescente, né? Ele está vindo do maior para o menor. Então, a lógica seria pegar este número maior e subtrair por este, para ver a diferença que existe entre eles, tá? Subtraindo 2.860 menos 2.740, nós vamos perceber que tem uma diferença de 120 de um número para o outro. Então, se este número subtraindo por este dá 120, eu preciso de um número que é aqui que também, subtraindo por 120, chegue a esse número. Basta eu pegar esse número e somar a 120 para descobrir este primeiro. Então, 2.860 mais 120 é 2.980. E aqui, agora a gente vai continuar a lógica fazendo as subtrações. 2.740 menos 120 dá 2.620. 2.620 menos 120 dá 2.500. E 2.500 menos 120 vai dar o resultado de 2.380. Número 8. No gráfico a seguir está representada a distância em quilômetros que o motorista de um aplicativo de transporte de passageiros percorreu durante os 4 primeiros meses deste ano. Então, aqui nós temos os meses que ele percorreu e aqui nós temos uma sequência de carros. Percebam que cada carro representa 250 quilômetros, tá bom? Então, a cada carro nós contamos 250 quilômetros. Letra A, quantos quilômetros este motorista percorreu em fevereiro? Percebam que em fevereiro nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros. Novamente, são 6 carros, mas cada carro representa 250 quilômetros. Então, para descobrir quanto ele percorreu, nós vamos ter que multiplicar a quantidade de carros pela quantidade que cada carro aqui representa. Então, vai ser uma multiplicação de 250 vezes 6. 250 vezes 6 vai nos dar o resultado de 1.500, tá bom? Quilômetros. Resposta, então, esse motorista percorreu 1.500 quilômetros, tá bom? Letra B, escreva uma expressão numérica para calcular a quilometragem total percorrida por este motorista nesses 4 meses. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai se basear na quantidade de carros, tá? Para fazer a multiplicação pela quantidade que cada carro representa, né? De quilômetro percorrido. Então, em janeiro, a gente viu lá no gráfico, vocês vão ter a imagem do gráfico no livro de vocês, tá? Em janeiro foram 3 carrinhos representando.
Nós sabemos que cada carro representa 250, por isso, teremos 3, que é a quantidade de carros, vezes 250, certo? Então, aqui nós temos do primeiro, do mês de janeiro, mais, tá? Se ele tá querendo saber o total, então vai ser uma adição. Mais, em fevereiro, nós temos 6 carros, então 6, representando aqui a quantidade de carros, vezes 250, que é a distância que foi percorrida por cada carro. Então, 6 vezes 250. Já temos aqui a de fevereiro. Mais, tá? De novo, sinal de mais. Do mês de março, nós temos 4 carrinhos. Então, os 4 carrinhos estão representados aqui pelo número 4, vezes 250, também porque é a quilometragem que cada carro representa. E mais, finalmente, aqui, os 5, que são referente aos 5 carrinhos de abril. Então, 5 vezes 250, que é referente à quilometragem que cada carrinho ali representa. Percebam que aqui está pedindo para vocês escreverem a expressão numérica, ainda não é necessário vocês darem o resultado, tá bom? Então, essa é a expressão numérica que vocês irão montar. 3 vezes 250, que é do mês de janeiro, mais 6 vezes 250, que é do mês de fevereiro, mais 4 vezes 250, que é do mês de março, e 5 vezes 250 do mês de abril. Letra C, quantos quilômetros esse motorista percorreu no total nesses 4 meses? Como nós vamos descobrir isso? Realizando, né, fazendo a expressão numérica. Nós vamos fazer a resolução da expressão numérica. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer cada multiplicação separadamente, tá? Então, ó, 3 vezes 250 nos dá 750. Mas não esqueçam de manter as adições. Lembram da regrinha da expressão numérica? Se eu tenho adições e multiplicações, eu tenho que resolver as multiplicações primeiro, a não ser que tenha exceções entre parênteses, tá? Que nós vimos bem lá no comecinho. Então, nós vamos realizar as multiplicações e manter o sinal de adição. Então, 3 vezes 250 dá 750, mais 6 vezes 250 dá o resultado de 1.500. Mais, nós temos outro sinal de mais aqui, ó, mais 4 vezes 250 nos dará um resultado de 1.000, mais 5 vezes 250, sim, nos dando o resultado de 1.250. Agora que nós já temos os resultados das multiplicações, nós vamos fazer a adição. Então, 450 mais 1.500 mais 1.000 mais 1.250 nos dará o total de 4.500. Portanto, a resposta, o motorista percorreu 4.500 quilômetros. Não esqueçam de colocar o quilômetro, porque é o quilômetro que é a referência, né, do percurso. Então, o motorista percorreu 4.500 quilômetros no total. Número 9, resolva as expressões numéricas e encontre no caça-palavras os resultados escritos por extenso. O que vai acontecer aqui? Vocês vão resolver as expressões numéricas, esses são os resultados corretos que vocês vão buscar depois no caça-palavras. Caso não tenham conseguido, tá, achar esses resultados, vocês vão fazer de novo, tá bom? Porque nós vamos conferir na tutoria quem conseguiu achar as palavras corretamente, tá? E só é possível achar essas palavras, que são, né, os números por extenso, se resolverem direitinho as expressões. Então, a expressão número A, letra A, ela tem que dar 70 no final. A expressão da letra B tem que dar 40. A expressão da letra C tem que dar 200. A da letra D, fiquem atentos, ó. Nós temos números entre parênteses antes da multiplicação. Então, eu resolvo o que está dentro do parênteses primeiro, tá? Depois, e dando 6.000 de final, no resultado final. Na letra E, novamente, nós temos o caso de parênteses, como na F e na G. Então, lembrem de resolver o parêntese antes, tá? Os resultados que derem diferença, vocês vão marcar e a gente vai fazer junto na tutoria para ver por que deu errado, tá bom? Então, nós vamos conferir. Refaçam, tentam refazer e, se não conseguirem encontrar esse resultado, nós vamos conferir na nossa tutoria. E lembrem que multiplicações nós resolvemos primeiro,
Mas quando há números entre parênteses, são esses parênteses que nós iremos resolver primeiro, tá bom? E segue aqui o caça-palavras, tá? Com os resultados encontrados ali. Então, o 14.080, tá? O 2.100, o 70, o 200, o 6.000, o 40 e o 8.000, tá? São os números que vocês deverão encontrar no caça-palavra de vocês, que são os resultados corretos, tá bom? Caso não encontrem esses resultados corretos na atividade anterior, espere para realizar essa aqui, porque nós teremos que corrigir as atividades anteriores, tá bom? Então, aqui encerra a nossa correção, tá? Até a próxima. Guardem as dúvidas de vocês para a tutoria. Não se esqueçam que nós vamos realizar todas as atividades que forem necessárias, repetir todas as atividades necessárias para que vocês entendam bem expressão numérica, tá bom? Então, até a próxima.